Boa noite. Consegue me ouvir bem? Você, Como é que tá o áudio aí? Bom, galera, a nossa aula de hoje é para concluirmos aí a resolução de questões do Estatuto da Criança e do Adolescente da aula de domingo, certo? Todos vocês estão com o material, porque eu disponibilizei no grupo, não foi isso? Mandei para vocês o grupo. As questões, está todo mundo com as questõezinhas aí? Quem não foi no sábado, ou quem não foi no domingo, teve acesso às questões aí do grupo. Então, nós vamos responder hoje questões aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Alguém que foi na aula de domingo, consegue me mandar depois aí no privado o gabarito das questões das disciplinas de direito constitucional, direito administrativo e direito penal, porque aí eu disponibilizo no grupo, nos grupos aí para vocês conferirem o gabarito das questões, certo? Tranquilidade? Então, nossa resolução de questões, pessoal, ela vai iniciar aqui é, da questão de número, da questão de número, me ajude aí, me ajude aí. 44. 44. Show de bola, tá? Beleza. Bom, pessoal, ó, percebam já que eu organizei aí de uma forma que a gente vai fazer uma revisão bate-bola, né? Passando tema por tema do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde lá do artigo 1º do Estatuto da Criança até lá os artigos finais do ECA, certo? Vai ser uma resolução de questões mais dinâmica, mais direta ao ponto, no entanto, com as nossas explicações aí pontuais para a gente reforçar o ECA. Eu tenho certeza que o conteúdo que nós tratamos aí, né, os dois módulos que eu disponibilizei para vocês acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, é, são essenciais na preparação de vocês. A galera que vai fazer Fundação Renascer, como é que está o percentual aí de resolução de questões do ECA? Como é que está o desempenho? Está tranquilo? Alguém com dificuldade no ECA? 76%? Como é que está? Tem que estar acima de 75%, pessoal. Acima de 75%. 75 a 80% é um percentual excelente. Vamos lá. Então, show de bola. 83%, muito bom. Primeiro tema, pessoal. Primeiro tópico aí, para a gente tratar inicialmente sobre os três primeiros artigos do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 1º, vai determinar basicamente o quê? Que a lei vai disciplinar a proteção integral para a criança e adolescente. Então, o primeiro artigo, o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina qual é o objetivo dessa lei aqui. Dispor, regulamenta a proteção integral da criança e do adolescente. Portanto, o primeiro tema da sua prova é a gente entender o conceito legal, que é estritamente legal, de criança e adolescente. E aí, galera? O conceito de criança é pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é a pessoa com 12 anos de idade incompleto até os 18 anos de idade incompletos. Cuidado que o ECA não fala lá nos 18 anos incompleto, mas presume-se que o indivíduo que tem 18 anos ou mais é considerado adulto nos termos da legislação. Então, portanto, qual é o nosso gabarito aqui? Qual é o gabarito correto da questão de número 1? Ele diz que criança é até 11, 11, 11. Eu vou sublinhando e marcando falso. Tranquilo. Criança, diz a letra D, pessoa de até 12 anos de idade incompletos. E adolescente é aquela que tem 18 anos de idade. Nosso gabarito aqui é a alternativa D de dado.
Fechou? Pessoal, não confundir, deixa eu reforçar aqui com vocês, ó, não confundir criança e adolescente, certo? Com a aplicação do ECA, tranquilo? Então veja, esse examinador, ele não tem esse perfil, mas às vezes as questões aprofundam. E elas gostam de afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente aplica-se exclusivamente à criança e ao adolescente. E aí, essa questão vai estar certa ou errada? A aplicação do ECA, pessoal, regra é para criança e adolescente, não é isso? Mas nós estudamos que em situações excepcionais, conforme a legislação, nos termos da lei, eu aplico para a pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Lembram sobre isso? E eu falei para vocês o quê? Se um adolescente de 17 anos, ele pratica, entre aspas, um crime, uma conduta tipificada como crime, ele não vai responder criminalmente. Ele, na verdade, praticou um ato infracional análogo ao crime e, portanto, vai responder na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai sofrer uma medida socioeducativa. Professor, mas ele pode cumprir a medida socioeducativa após os 18 anos? Pode. O prazo de internação, ou melhor dizendo, a liberdade compulsória, só ocorre aos 21 anos. Fechamos? Beleza? Vamos seguir. Tem mais resumos aqui. Ó, o artigo 3º ao artigo 6º, ele trata dos princípios aplicados aqui ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, o ECA, ele vai trazer alguns princípios. Na verdade, são 6 princípios essenciais. Vou revisar com vocês todos eles. O primeiro princípio é o PI, que é o princípio da proteção integral. Lembram lá? Criança e adolescente são sujeitos de direitos, possuem a proteção de todos os direitos fundamentais e mais direitos específicos. E, portanto, criança e adolescente, eles não estão sujeitos, via de regra, à limitação ou à privação da liberdade. Ah, professor, beleza. Qual é o outro? O RQ, que não é resolução de questões. Princípio da responsabilidade quadripartida. É um princípio previsto na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever de quem? É dever da família, da sociedade, do poder público e da comunidade em geral efetivar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Então, nós temos aí. Ah, professor, e o PA, que é o quarto princípio? Prioridade absoluta. A prioridade absoluta, pessoal, tem 4 aspectos. 4: primazia, precedência, preferência e destinação privilegiada. Primazia em que, professor? Receber proteção em quaisquer circunstâncias. Precedência em que, professor? Na prestação dos serviços públicos, de utilidades públicas. E preferência na formulação de políticas públicas. A destinação dos recursos para a criança ou adolescente é privilegiada. Nós temos o princípio da proibição de discriminação, princípio da pessoa em desenvolvimento e princípio do interesse superior da criança e do adolescente. Ponto. Então, o que diz aqui o item 1? O ECA determina que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público têm o dever de garantir, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente. E aí, pessoal? Isso está verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Show de bola. A legislação prevê a precedência de atendimento às crianças e adolescentes nos serviços públicos ou de utilidade pública, assegurado o amplo acesso. Verdadeiro. O direito à proteção e ao socorro em situações de risco é condicionou proteção de direitos da criança e do adolescente
a alternativa está falsa. Falsa. Itens 1 e 2, gabarito correto. Beleza? Vamos para a questão de número 46. Ó, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, é essencial o atendimento a crianças e adolescentes. Sejam priorizados em diversas áreas como forma de garantir que seus direitos e necessidades sejam atendidos de maneira adequada e eficiente. Essas áreas encontram-se precedência de atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública, verdade. Preferência na formulação e na execução de políticas públicas, políticas sociais, verdade. Destinação privilegiada de recursos nas áreas relacionadas à proteção da infância e da juventude. Os três itens estão, verdade, gabarito, a letra A de avião. Tranquilidade, beleza? Galera, olha o resumo que eu estou fazendo com vocês. Eu sei o conceito de criança e adolescente, é um conceito estritamente legal. Preste atenção com os princípios. Questão de prova. Note aí a minha aposta. Dois princípios. São os dois mais complicados. O princípio da prioridade absoluta. Por que ele é complicado, professor? Porque a prioridade absoluta, para o ECA, ele explica o que é que significa prioridade, que é justamente a primazia, a preferência, a precedência e a destinação privilegiada. E aí, cuidado com isso aí. O outro princípio, pessoal, o outro princípio, essas questões são da IDECAP. Não, Adriano, não todas, algumas. A maioria dessas aqui são da IDECAP, certo? O outro princípio, pessoal, que eu quero que vocês tomem cuidado, é o princípio da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Preste atenção com esse princípio, viu? Por quê, pessoal? Ó, criança e adolescente, eles podem ser punidos. Criança e adolescente sofrem punição. Criança e adolescente sofrem medidas de proteção ou medidas de correção. Nunca punição. Ah, professor, mas tem lá uma medida de socioeducativa que é a medida de privação de liberdade. É, mas é com o objetivo de proteger a criança, de proteger o adolescente e de corrigi-lo em seu comportamento. Porque a criança e o adolescente, pessoal, eles não são pessoas ainda plenamente desenvolvidas. Portanto, não podem sofrer nenhum tipo de sanção. É possível educar a criança implementando castigo físico, implementando tratamento cruel, degradante, negativo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele proíbe expressamente. Vamos revisar agora, ó, questões de número vamos revisar agora os artigos 7 ao 18, certo? Que tratam basicamente sobre o quê, professor? Que tratam sobre os direitos da criança e do adolescente. Beleza. Então, questãozinha de número 7 vai dizer o seguinte: o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 17, importante que ele já nomenclaturou, garante o direito ao respeito das crianças e do adolescente e adolescentes. O que significa que sua integridade física, psíquica e moral deve ser preservada. Beleza. Abrangendo a preservação. Ó, da imagem e da identidade, isso é verdadeiro, viu, pessoal? Da imagem e da identidade. Quem mais, professor? Letra B, da autonomia, dos valores, ideias e crenças. Verdade também. Dos espaços e objetos pessoais. Nós temos aqui como alternativa correta, como consequência da proteção à integridade física, psíquica e moral, os três itens aqui como verdadeiros. Beleza? Questão de número 48. Ó, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos.
exceto, exceto. Qual a alternativa correta aí, pessoal? Exceto. Ir e vir, está nos logradouros públicos e espaços comunitários. Nós analisamos que esse é o direito de ir e vir, liberdade de locomoção. Crença e culto, professor, verdadeiro. Criança e adolescente também têm direito à liberdade de religião. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, verdade? Fornecer declaração de nascimento onde conste necessariamente as intercorrências, falso. Cuidado, pessoal, no ECA, com essas alternativas que obrigam, que impõem ônus à criança e ao adolescente. Se há uma imposição de uma obrigação, de um ônus à criança e ao adolescente, pode marcar errado. A alternativa vai estar errada. Porque o ECA é um direito, é uma lei estritamente que traz prerrogativas, direitos. Então, quando a questão limita aqui, ó, isso aqui está falso. É o nosso gabarito. Letra D, dado. Alternativa correta da questão de número 49, pessoal. Preste bem atenção. Ó, essa questão aqui, ela tem a ver, certo, com a chamada lei da palmada. Muito cuidado com isso daqui, certo? Já anote aí. Vai cair uma questão na sua prova, tratando-se de agente socioeducativo, sobre a lei da palmada. E o que é a lei da palmada, pessoal? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele sofreu uma modificação no ano de 2014, após a morte do menino lá no Rio Grande do Sul, Bernardo, né? Que estabeleceu uma proibição expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o ECA diz que a criança e o adolescente têm direito de serem educados sem uso de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Essa é a previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, salvo engano, lá no artigo 16, 15 a 16. O que acontece? Cuidado. Quem é que tem o dever de respeitar, professor? Todo mundo. Pais, responsáveis, tutores, agentes públicos, executores de medida socioeducativa. Percebe? Então, não é possível educar a criança e o adolescente impondo castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Qual é a questãozinha que eu aposto que vai cair? Ele vai trocar o conceito de castigo físico pelo conceito de tratamento cruel ou degradante. Essa é a minha aposta. Pessoal, castigo. Lembre lá da mãe, viu? Castigo é uma imposição disciplinar ou uma ação de natureza disciplinar, certo? Com o uso da força física aí sobre a criança. E o castigo resulta em duas coisas. Resulta em quê? Ou melhor dizendo, que resulta em quê? Em sofrimento físico e em lesão. Professor, pode dar umas palmadas no menino danado? Menino igual ao meu, de 7 anos? Pode, com certeza. Mas não pode para gerar como consequência sofrimento físico, né, e lesão, certo? E já o tratamento cruel ou degradante, ele resulta em quê, professor? Em uma humilhação, em uma ameaça ou ridicularização. Traduzindo, tratamento cruel ou degradante é todo e qualquer tratamento que humilhe, ameace ou ridicularize. Beleza?
Então, cuidado. Não troque o conceito de castigo físico pelo conceito de tratamento cruel ou degradante. Um, e o mais importante, pessoal, cuidado. Por quê, professor? Esses castigos físicos devem ser comunicados obrigatoriamente ao conselho tutelar, em caso de presença. Então, configura tratamento cruel ou degradante qualquer ação que cause ameaça à integridade física ou psicológica da criança e do adolescente. Uma boa, né? O uso de castigos físicos é permitido, professor? Falso. A proibição de tratamento cruel ou degradante inclui exclusivamente punições de ordem física? Falso. A lei permite o uso de medidas punitivas? Falso. A proibição de castigos físicos e tratamento degradante não se aplica a situações de disciplina? Falso. Só nos resta o gabarito letra A de avião. Fechamos? Beleza? Pessoal, tem outro aspecto aqui que eu quero tratar com vocês. Cuidado com o direito à saúde da criança e do adolescente. Basicamente isso. Estou fazendo aqui para vocês o mapa das questões, né? Já revisamos a parte inicial do ECA. Estou simplificando, tá vendo? O que eu preciso saber dos três primeiros artigos? Quem é criança e quem é adolescente? Cuidado. A aplicação do ECA, ela se dá de forma excepcional à pessoa de 18 a 21 anos. Cuidado com os princípios, professor. Eu sei que são seis. Os dois mais problemáticos. Princípio da prioridade absoluta e princípio da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Direitos da criança e do adolescente. Vou tomar cuidado com os direitos de liberdade, que é amplo. Vou tomar cuidado com a proteção à imagem e ao respeito da criança e do adolescente. E principalmente com a proibição de imposição de castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Eu notei essa sequência aí, já revisei com vocês e já simplifiquei os 18 primeiros artigos da Constituição, do ECA. Fechou? Agora vamos entrar no coração do ECA. Qual é o coração do ECA, professor? Isso daqui é recordista de questões. Ó, convivência familiar. Pessoal, do artigo 19 ao artigo 27. Veja que eu não preciso ficar tentando decorar a lei. É ir revisando e pegando o esquema passo a passo. Então, acerca das definições de família natural no Estatuto da Criança e do Adolescente, avalie as proposições. E aí, galera? Qual é o gabarito correto? Queria ouvir o gabarito correto dessa alternativa aqui de vocês. Queria ouvir. Qual é a alternativa correta? A. Vamos. Professor, como é a convivência familiar? Ó, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz assim, que a criança e o adolescente, elas devem permanecer no seio da família natural, certo? Não sendo possível, não sendo possível, eles vão para o seio da família extensa. Ponto. Professor, e se não for possível na família extensa? Eles vão prioritariamente para a família substituta. Família substituta, especificamente, pessoal, eles ficam mediante guarda ou tutela de alguém.
Professor, se não for possível, ó, se não for possível, eles vão aí para o último estágio, para a adoção. Professor, mas se eles não forem, não tiverem para adoção, aí nós temos alguns institutos secundários. Nós temos o acolhimento familiar, família substituta, e nós temos aí o acolhimento institucional, em abrigos, né, para a proteção da criança e do adolescente. Certo? Então, o que é que eu estou dando para vocês aqui primeiro, pessoal? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nos traz três espécies de família. Três espécies. Certo? Família natural, beleza? Ó, família extensa e a família substituta. Ponto. Aí ele está perguntando aqui quem é a família natural. Pessoal, o item 1 diz assim: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e os seus descendentes. Verdadeiro. Família natural é, ó, pai e mãe e os filhos. Os dois. Ou pai e os filhos, mãe e os filhos. Ponto. Essa família aqui é chamada de família monoparental, porque é constituída apenas por um dos pais, mas é a família natural. Aí ele vai aqui, ó. O item 2 diz assim: entende-se por família substituta aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculo de afinidade e afetividade. Isso daqui está verdadeiro ou falso, pessoal? Bora! Silêncio da porra. Ó, isso daqui está falso. Por quê, professor? Porque É por não é a extensão aí, família, né? não é a família substituta, é a família extensa. Família natural, aquela formada pelo pai e pela mãe e os filhos, ou pelo pai ou pela mãe e os filhos, e a família extensa é aquela formada por parentes próximos, tio, tias, avô, avó, com os quais a criança mantém contato, vínculo de afinidade e efetividade, e afinidade e afetividade. E quem seria, professor, a família substituta? É aquela que é formada por meio de três institutos jurídicos: guarda, tutela e adoção. Ponto. Então, isso daqui está falso. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho, mas não suceder-lhe ao falecimento. O reconhecimento pode ser antes ou depois do nascimento ou do falecimento. Gabarito aqui, alternativa correta, letra D, de dado. Apenas a proposição 1 está correta, porque o item 2 está falso e o item 3 está falso. Beleza? Pessoal, conseguimos diferenciar quem é a família natural, quem é a família extensa, quem é a família substituta? Beleza? Dúvidas? É, a família substituta é guarda, tutela e o que mesmo? É constituída por meio de três institutos: guarda, tutela e adoção. Cosme,
O item 2, o erro está, ele trocou o conceito. Ele trocou o conceito de família substituta ou de família extensa por família substituta. Beleza? O conceito aqui não é, ó, de família substituta, é de família extensa, que é aquela formada por parentes próximos com os quais a criança vai manter esse vínculo aí. Beleza? Vamos seguir aqui. Ó, questão de número 51. Quer que você marque a alternativa incorreta. Incorreta. Qual é a alternativa incorreta aí, pessoal? Queria ouvir o gabarito de vocês. Seria a letra B, professor? Oi? A letra B é a incorreta? E aí? Seria incorreta? Ó, vamos lá. Pessoal, eu fiz com você esse esquemazinho aí, ó, no material, certo? É importante que você faça. A convivência familiar, ela tem uma sequência lógica. Essa questãozinha, ela aprofundou um pouquinho mais, certo? Então, qual é a sequência lógica? Qual é o primeiro lugar que uma criança ou adolescente ela tem que estar convivendo? Família natural. Se não for possível a família natural, eu já mando a criança ou adolescente para a adoção direto? Não, eu vou buscar a família extensa. Beleza? Professor, mas se não for possível a família extensa, eu mantenho a criança na família substituta, mas priorizando inicialmente a guarda, posteriormente a tutela, certo? E como medida excepcional, última ratio, eu priorizo a adoção, certo? Ó, pessoal, se não for possível a adoção da criança ou do adolescente, eu vou aplicar as chamadas medidas de institucionalização. O que é isso? É colocar a criança em acolhimento institucional. Lembra que eu estudei com vocês lá o acolhimento institucional? Como é que funciona? Certo? Nós temos lá dois tipos de acolhimentos no Estatuto da Criança e do Adolescente. O acolhimento familiar, que geralmente é uma família aí que pega a criança, fica com a guarda ou com a tutela. E o acolhimento institucional, que é colocar a criança ou adolescente em instituições que vão protegê-las, tratar dos direitos da criança ou do adolescente. Aí, ó, a institucionalização, pessoal, ela é medida ainda mais excepcional do que a adoção. Então, na ordem de prioridade, a institucionalização, ela vem depois do acolhimento familiar e da adoção. Entende? Então, na sua prova, tudo o que não tiver aqui nessa ordem, tudo o que não tiver aqui nessa ordem, um, é medida que só deve ser seguida posteriormente ao cumprimento dessa ordem. Então, olha que questão massa. Ele quer que você analise a alternativa incorreta. É direito da criança e do adolescente ser criada no âmbito familiar ou na impossibilidade em família substituta? Ele está dizendo aqui, ó, no âmbito familiar, no sentido geral. Isso é verdade. Porque engloba a família natural e a família extensa. A institucionalização é medida prioritária. Sempre que houver conflitos graves na família biológica. E aí, pessoal? Isso está verdadeiro ou falso? Bora. Isso está falso. Porque inverte a ordem lógica.
das coisas. Percebe? Não se pode inverter a ordem lógica, o padrão lógico. Isso é falso. Deve-se priorizar ações de fortalecimento dos vínculos familiares antes de qualquer medida. Verdade. O poder público deve promover programas de orientação e apoio às famílias em situação de risco. É vedada a separação de irmãos colocados em acolhimento familiar, salvo situações específicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê algumas ressalvas, quando se tem risco ali a convivência, e nós estudamos isso. Beleza? Então, gabarito aqui a letra B de bola. B de bola. Questão de número 52. Ó, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a família que se estende para além da unidade formada por pais e filhos ou do casal, composta por parente próximo, é a família extensa ou ampliada. Verdadeiro. Letra B de bola. Ó, boa. Veja, no acolhimento institucional, a criança e o adolescente, ela não pode, Rebeca, ultrapassar 18 meses, certo? Salvo comprovada aí a necessidade de prorrogação. Então, por quanto tempo uma criança ou adolescente ela vai passar na instituição? 18 meses, tempo máximo. Só que a cada 3 meses é necessário haver avaliação por equipe multidisciplinar, que vai informar aí ao juízo competente a necessidade de manutenção, ou não. Beleza? Então, prazo do acolhimento institucional. Prazo máximo, 18 meses. Pode prorrogar, professor? Comprovado a necessidade, a extrema necessidade e por decisão fundamental. Avaliação a cada 3 meses da condição aí da criança e do adolescente. A 53, pessoal, está igual a 51. Fechou? Pessoal, tem uma parada que pode aparecer na prova, né? Ó, lembra que eu falei para vocês o programa de apadrinhamento? Lembram para vocês? Os padrinhos. Professor, o programa de apadrinhamento é o quê? Não se trata de guarda ou tutela. O programa de apadrinhamento, pessoal, ele ocorre justamente para criança e adolescente que está em acolhimento institucional. Serve para criança e adolescente que ela mantenha vínculo com pessoas de fora da instituição. E o padrinho pode ser quem? Uma pessoa física maior de 18 anos ou uma pessoa jurídica, né? Que vai justamente aí tentar fortalecer vínculos de afinidade com a criança ou do adolescente, para propiciar que ela mantenha aí relações com pessoas fora da unidade institucional. Fechou? Dúvidas? Ó, revisamos 27 artigos da lei, tranquilamente. Agora nós vamos entrar nos assuntos, ou no assunto mais abordado disparadamente. Toda questão, todo concurso, pessoal, em CAIECA, é uma questãozinha sobre guarda, tutela e adoção. Não tem jeito. E eu fiz com vocês, eu lembro que eu fiz um quadradozinho, para a gente abordar todos os pontos, na verdade, uma tabelinha, para vocês diferenciarem todos os pontos da guarda, tutela e adoção. Lembra lá como ficou? E aí? Vamos resolver as questões? Ó, questão de número 54. Quero ouvir o gabarito de vocês. Quero ouvir. Vamos lá.
Questão 54. Alternativa correta da questão 64. Manda para mim. Letra A diz assim: é destinado unicamente a regularizar a posse de fato nos procedimentos. Não se trata disso, pessoal. A guarda, ela se destina a regularizar a posse de fato. Beleza. Mas não é unicamente. A guarda também, ela traz o dever de prestar assistência material, moral e educacional à criança e ao adolescente. Falso. Permite, em situações específicas, que o detentor represente a criança ou adolescente na prática de determinados atos. Verdadeiro. É a letra B. Impede, salvo decisão judicial em sentido contrário, o direito de visita aos pais. Falso, porque eu falei para vocês, pessoal. A guarda e a tutela, ela não implica em destituição do poder familiar. Mantém-se aí os vínculos com os pais anteriores. Confere, pode ser deferida em favor de estrangeiros. Ó, pessoal, colocação em família substituta pode ser guarda, tutela ou adoção. Mas o que foi que eu falei para vocês? Que no caso de família estrangeira, somente, exclusivamente por adoção. Isso aqui está falso. Confere ao detentor a exclusão do dever da assistência material aos pais biológicos. Falso. Falso. Fechou? Revisão sobre a guarda. Vamos lá. Primeiro, obriga o quê, professor? Prestar assistência material, moral e educacional. Segundo, não implica em suspensão do direito, suspensão ou perda do poder familiar, certo? Terceiro, destina-se a regularizar de fato a posse. Não pode para a família estrangeira, certo? É um ato revogável e não há mudança no nome da criança e do adolescente. Ponto. Revisão sobre a tutela, professor. Tutela engloba todos os direitos que tem na guarda, mais a administração de bens do tutelado, certo? Implica, professor, na suspensão ou na perda do poder familiar? Implica. Demanda perda ou suspensão do poder familiar, certo? Professor, pode para a família estrangeira? Não. Tem mudança no nome da criança ou adolescente? Não. A criança ou adolescente que está sob a tutela, ela passa a ter direitos do tutor, direitos previdenciários, expressamente no ECA. O STF concede outros direitos. É um ato revogável ou irrevogável? Revogável. Revogável. Beleza? Vamos para a adoção. Pessoal, idades. Primeiro, cuidado com os sujeitos da adoção. O adotante é quem está realizando a adoção de alguém. Concordam? Hum. O adotado é quem adota. Fiquei com dúvidas sobre o procedimento, sobre a letra D, porque fala do procedimento de adoção. Confere ao detentor a exclusão do dever pode ser deferida em favor de estrangeiros em procedimento de adoção. Cuidado. Ó, no procedimento de adoção, a tutela pode ser deferida, mas está no seu material que só pode, família estrangeira só pode adotar. E ponto. E ponto. Certo? Só isso. Beleza?
Por que que não pode a tutela, professor? Porque a família estrangeira pode pegar a tutela, ó, e se mandar para fora do Brasil. Só a adoção. Beleza? Então, pessoal, Professor, o adotante, quem é que pode ser adotante? Quem é que pode adotar? Estou explicando. Quem é adotante? Adotante. Quem está adotando. Quem é o adotado? A pessoa que está sendo adotada. Cuidado. Adotante é quem realiza a adoção. Beleza? Quem é que pode ser adotante? E aí? Quem é que pode ser adotante? Qualquer pessoa maior de 18. Quem é que pode ser adotante? Ou, melhor dizendo, adotando? Quem é que pode ser adotando? Qualquer pessoa menor de 18 anos. Professor, maior de 18 anos pode ser adotando se o processo iniciou antes dos 18 anos. Beleza? Então, adotando quem está sendo adotado. Adotante, quem adota. Quem adota? Qualquer pessoa física maior de 18 anos, independentemente do estado civil. Beleza? Professor, para adotar criança, é necessário a sua ouvida. Para adotar adolescente, é necessário o seu consentimento. Notaram? Notaram. Tem pessoas impedidas de adotar? Tem. Os ascendentes e os irmãos do adotando. Não podem adotar. Professor, tem diferença de idade? Tem. O adotante precisa ser mais velho, pelo menos 16 anos, em relação ao adotando. Ponto. E aí, pessoal? Revisão sobre adoção. Quais são os direitos que a adoção confere ao adotante? Qual é o status que o adotante passa a ter? Filho, com todos os direitos inerentes aos filhos biológicos. A adoção é um ato revogável ou irrevogável? Irrevogável. É um ato personalíssimo, não pode adoção por procuração. Pessoal, pessoa ou casal estrangeiro pode adotar? Pode, pode adotar. Mas a prioridade é para brasileiros ou estrangeiros? Brasileiros, excepcionalmente estrangeiros. Professor, quando é que o estrangeiro vai poder adotar? Quando não existe na lista, no cadastro de adoção, pessoas habilitadas a adotar. O estágio de convivência, que é um período mínimo de 90 dias, precisa ser cumprido obrigatoriamente aqui no Brasil para a realização da adoção. Beleza? Fechou? Professor, casais podem adotar? Podem, em conjunto, adoção conjunta, né? E casais separados, ex, pode adotar ou não? Ex-casais, pode adotar? Excepcionalmente podem. Ó, excepcionalmente eles podem, se cumprirem requisitos. Qual é o primeiro? O estágio de convivência ter iniciado antes da separação. Haja acordo de guarda,
ou haja acordo de visitas compartilhadas. Ponto. Aí eles podem realizar a adoção. Fechou? Se o adotando for maior de 18, será necessário o seu consentimento? Exatamente. Maior de 12. Exatamente, Max. Ou Cosmo. Se é maior de 12, consentimento. Se é menor de 12, apenas a sua oitiva. Fechou? Pessoal, é possível a adoção póstuma? É possível, certo? Desde que, professor? Desde que haja manifestação de vontade antes do falecimento. Inequívoca. Então, gabarito aqui da questão 55. Vocês marcaram qual a alternativa? Nesse caso da adoção após a morte, não vai ter o caráter personalíssimo, né? Porque não tem como botar atrás. Veja, Larissa, não se trata de uma exceção ao caráter personalíssimo. Porque a adoção, ela vai ser sempre endereçada àquela pessoa. Ah, mas a pessoa faleceu. De fato, há ali um processo de sucessão. Mas a doutrina entende que não se perde o caráter personalíssimo nesse caso da adoção póstuma, certo? Muito embora se tenha essa natureza. Mas se perguntarem na prova, a adoção é um ato personalíssimo. Porque a manifestação de vontade foi realizada pelo adotante que já faleceu, pelo decúgio. Beleza? E aí, gabarito da questão, o menino se tornou, perante a lei, filho do casal que o cria com os mesmos direitos dos demais filhos que tem em comum. Gabarito letra C. Questão 56, pessoal. 56. Alternativa correta da 56. Vocês marcaram qual alternativa? 16 6 anos anos mais velho que adotando. mais Ah, velho. 57. Quem é que está impedido de adotar? 57. Os avós maternos e paternos. Por quê, professor? Porque eles são ascendentes. Não tem proibição por idade máxima, não, viu? O Estatuto da Criança e do Adolescente só traz idade mínima quanto ao processo de adoção. Beleza? Ó, Professor, pode. nessa brincadeirinha aí, já chegamos ao artigo 58 do ECA. Professor, posso tirar uma dúvida nessa 57? Mande. Em relação à letra D, então, se os pais Tá cortando, morrem, Marcos. Não ouvi, não. os avós, no caso, no caso, os pais morrem, eles vão Não tô lhe ficar ouvindo. com a guarda aí? Oi? A conexão tá ruim. Pode falar agora. No caso, os pais morrem. É, no caso, os avós vão ficar com a guarda, como é que seria isso? Aí, se não há família natural, a criança ou adolescente passa a viver na família extensa, certo? Com os avós, em tese, seria família extensa. Só que é possível a guarda ou a tutela ali para a criança ou adolescente que convive com os avós. Nesse caso, a guarda e a tutela terá a finalidade, primeiro, da prestação de assistência material ou até mesmo dos avós fazerem aí a administração de bens da criança e do adolescente. O que é que não pode? Ascendente adotar. Não pode.
Professor, por que que não pode? Porque isso gera confusão patrimonial, legal, em alguns direitos civis que vão sofrer inúmeras consequências em razão desse processo de adoção por ascendentes, não só da criança e do adolescente, mas também do núcleo familiar ali, entende? Então, nesse caso, não há a possibilidade de criança ou adolescente ser adotado por ascendentes, certo? Ele fica sob guarda, ele fica sob tutela, aí tranquilo. Agora, a adoção não. Porque a adoção, ela atribui a condição de filho. Nesse caso aí é a justiça que vai determinar, né? Oi? Nesse caso é a justiça que vai determinar. Sim, nesse caso há um processo judicial, a criança ou adolescente vai ser colocada aí a família extensa, qual, professor? Aí haverá um processo judicial para ver sempre o quê? Qual é o melhor interesse da criança e do adolescente. Beleza? Pessoal, dúvidas aqui? Ó, vamos para a questão de número 58. A questão de número 58 trata de um direito ou de alguns direitos que são bem polêmicos, né? Ó, pessoal, nós falamos, certo, sobre o direito ao trabalho. Eu falei também sobre a autorização para viagens. Então, questãozinha de número 58. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Isso é verdadeiro. O adolescente trabalhar, continuo lendo isso aqui, pessoal. O adolescente pode trabalhar entre as 21 horas e as 5. Pode trabalho noturno perigoso ou insalubre para criança ou adolescente? Não. Pode trabalho que não permita a frequência escolar, professor? Não, porque são trabalhos precários. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção do trabalho, observado o respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Verdade. Itens 1 e 3 estão verdadeiros. Pessoal, bastante atenção com esses dois artigos aqui, ó. Com o artigo 83, com os três artigos, 83, 84 e 85. Certo? Vamos lá. Criança pode viajar sozinha? Criança pode viajar sozinha? Hum? Ó, a criança ou adolescente tem direito à liberdade de locomoção, certo? Mas algumas medidas, elas são restritivas para a proteção da criança e do adolescente. Direito que cai em prova. Direito de viajar. Ó, adolescente menor de 16 e criança não podem viajar sozinhos para fora da comarca, sem autorização judicial. Cuidado, não podem viajar sozinhos para fora da comarca, sem autorização judicial. Pessoal, e com autorização judicial pode? Pode. Beleza? Mas a questão vai perguntar isso? Não. Eles não podem viajar sozinhos para fora da comarca? Essa é a regra. A questão vai perguntar a exceção. Quando não é exigida essa autorização. E aí? Tratando-se de comarca o quê? Contígua ou na mesma região metropolitana, desde que seja no mesmo estado. Ponto. Beleza? Segundo, a criança ou adolescente estiver acompanhado de quem? Primeiro, ascendente ou colateral maior
até o terceiro grau. Comprovado aí documentalmente o parentesco. Segundo, pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ponto. Viagens internacionais, professor. Viagens internacionais. Acompanhado dos dois pais, pode, tranquilamente. Acompanhado de um dos pais, pode, só com autorização expressa do outro e com firma reconhecida. Na companhia de terceiros, só pode com ordem judicial. Ponto. Fechamos? Ó, ele quer aqui que você marque a alternativa correta. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dispensável autorização judicial para que uma criança ou adolescente menor de 16 viaje para fora da comarca onde reside. Nas seguintes situações: quando estiver acompanhado de qualquer pessoa maior de idade, ainda sem autorização dos pais. Quando a viagem for para qualquer comarca dentro do mesmo estado, independentemente de ser contígua. Quando estiver acompanhada de pessoa maior de idade, expressamente autorizada pelos pais ou responsáveis. Gabarito letra C de casa. Beleza? Questão 60. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em relação à viagem internacional, é correto afirmar que. E aí, galera? O que é que a gente marca nessa alternativa? Não será exigida autorização judicial se o menor estiver acompanhado de um dos pais, autorizado expressamente por outro, por meio de documento com firma reconhecida. Letra B de bola. Fechamos? De boa? Falem para mim aí. Chegamos no artigo 99 do ECA. Já criaram na cabeça de vocês um mapa dos assuntos que são relevantes? Certo? Professor, agora nós vamos revisar o quê? Medidas de proteção e medida socioeducativa e ato infracional, para chegar ao artigo 130. Bom, vocês vão me dizendo aí, pessoal, verdadeiro ou falso, viu? Dentre as medidas que podem ser aplicadas ao adolescente infrator, está a obrigação de reparar o dano. Ó, medida socioeducativa, eu dei um macete, né? Medida socioeducativa é um carro da Fiat, chamado Palio, com I. Não é Palio não, professor, não é Palio. É o quê? Prestação de serviço à comunidade, advertência, internação em estabelecimento educacional, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e a obrigação de reparar o dano. Bom, esse daqui, essas são as 6 medidas socioeducativas. Beleza? Então, está dentre as medidas socioeducativas a obrigação de reparar o dano, verdade? A internação em estabelecimento educacional é uma das medidas previstas para adolescentes que cometerem ato infracional, verdade? O adolescente pode ser submetido a trabalhos forçados, negativo, falso.
A medida aplicada ao adolescente deve levar em consideração sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Verdade. Gabarito, portanto, então, letra A de avião. Beleza? Dúvidas, pessoal? Ó, eu expliquei para vocês que essas medidas, elas se dividem em dois grandes grupos. E são as medidas chamadas de meio aberto. O que é o meio aberto, pessoal? A criança ou adolescente, ela permanece no convívio da família. Eu tenho 4. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. E as medidas de meio fechado. Há aí um afastamento da criança da convivência familiar. A internação é a medida por essência e a semiliberdade. Se atentar, internação e semiliberdade tem 2 princípios, na verdade tem 3 princípios essenciais. Lembra quais são eles? Ó, princípio da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento. Brevidade por quê, professor? Porque a medida ela tem que ser necessária e proporcional para a reprovação do ato, devendo se estender pelo menor tempo possível para isso. Qual é o prazo da internação? Qual é o prazo? Quanto tempo dura, pessoal, a internação? Não tem prazo determinado. Pode ser por 1 mês, 2 anos, 3 anos. O prazo máximo é 3 anos. A cada 6 meses, o juiz faz uma reavaliação da manutenção. E é concedida a liberdade compulsória aos 21 anos. Ponto. É a regra, professor, a internação? Não, é a última medida a ser aplicada. É a última forma. Beleza? Então, vamos lá. Questão número 62, pessoal. Vocês marcam qual a alternativa aí? Na questão 62. A medida de internação somente pode ser aplicada em casos específicos, quando há grave ameaça, violência contra a pessoa, reiteração de infração, cumprimento injustificado de medidas aplicadas. 3 hipóteses de cabimento da medida de internação. Ponto. Questão de número 63. Ele quer que você marque a alternativa correta. A letra A diz assim: a prestação de serviços comunitários pode ser cumprida por um período máximo de 1 ano. Prestação de serviço à comunidade tem prazo máximo? Tem. Prestação de serviço à comunidade tem prazo máximo. Ela não pode ultrapassar 6 meses, certo? Tem uma carga horária, professor? Tem. Por semana, máximo de 8 horas. Então, qual é o gabarito aqui, pessoal? O adolescente deve cumprir a prestação de serviço comunitário exclusivamente em dias úteis, durante o horário escolar, não pode prejudicar o horário escolar. As tarefas atribuídas ao adolescente devem ser compatíveis com suas aptidões e não podem prejudicar sua frequência escolar ou jornada de trabalho. Letra C de casa. Fechou? Beleza? Pessoal, conselho tutelar. Chegamos ao artigo 130. Conselho tutelar. É obrigatório ou facultativo o conselho tutelar? O erro da D é obrigatório ou facultativo? Ó, o erro da D, Cosmo, o adolescente ele não tem que cumprir dias úteis, não, certo? A medida de prestação de serviço à comunidade, ela não pode prejudicar. Veja, eu vou dar uma dica. Presta atenção. Tudo que prejudicar o horário de escola da criança e do adolescente está errado. Tudo. Certo?
Tudo que prejudicar a criança e o adolescente, o horário de escola, está errado. Então vamos lá, o Conselho Tutelar é um órgão vinculado à União, ao Estado ou ao município? União, Estado ou município? Bora. O Conselho Tutelar é um órgão vinculado ao município. Beleza? É um órgão permanente ou temporário? Permanente. Permanente. O órgão é permanente, para sempre. Pode extinguir o Conselho Tutelar só mediante lei. Agora veja, é um órgão subordinado à prefeitura, ao prefeito, é um órgão autônomo, independente. É um órgão executivo ou jurisdicional? Executivo. O jurisdicional quer dizer que ele tem poderes da autoridade judicial? Não. O Conselho Tutelar, pessoal, ele tem atribuições que a gente tratou. Promove a proteção dos direitos da criança e do adolescente, fiscaliza aí a prestação de serviços públicos, né? Fiscaliza o cumprimento dos direitos, mas é um órgão executivo. Ele executa política pública, certo? Ele tem que ter em quais municípios? Tem que ter em quais municípios? Todos os municípios. Pelo menos um em cada município, certo? Tem membros? Tem. Quantos membros? 5 membros. Esses membros, eles são escolhidos pelo prefeito ou eleitos pelo povo? Eleitos pelo povo. Para se candidatar, tem que ter idade mínima, 21 anos. Tem que possuir idoneidade moral, idoneidade moral. Tem que residir no município, tem que residir no município. Essa função, ela é gratuita ou paga? Remunerada, obrigatoriamente. E tem alguns direitos, cobertura previdenciária, licença maternidade, licença paternidade, férias, 13º, gratificação natalina, todos os direitos aí, certo? O mandato dos membros dos conselheiros, 4 anos. Pode ser reconduzido? Pode ser reconduzido. Fechamos? Gabarito, portanto, da nossa questão 63, 64 e 65. Marcamos qual, pessoal? 64 e 65. Me ajudem. 64, letra D. E 65, letra D também. Não é isso? D e D são os gabaritos das questões. Dúvidas? Ô, professor, Manda. mas eu tenho, eu tenho quase certeza que foi loucura o que a pessoa tava falando lá, tá? Mas, tipo assim, agora no fim de semana eu tava com uma pessoa que ela tava falando sobre o conselho tutelar. E aí ela falou que, a depender da quantidade, que, por exemplo, o senhor falou que é pelo menos um conselho tutelar, certo? E aí ela falou que a quantidade de conselho tutelar é de acordo com a população. Tem alguma coisa a ver isso? É de acordo com a quantidade de população? Presta atenção, hein? O Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é um mínimo por município. Só que o Conselho Tutelar, ele tem a sua organização destrinchada por uma lei municipal. E a lei municipal, ela pode determinar um maior número de conselhos a depender da população. Esqueça isso. Esqueça a questão prática. Quantos conselhos tutelares tem que ter no município? Pelo menos um. Pelo menos um. Quantos membros? 5. O resto não se lembra mais nada. Ah, professor, pode ter mais. Aracaju tem 5. Mas isso é em razão de uma lei municipal.
que dispõe sobre a organização do Conselho Municipal, do Conselho da Criança e do Adolescente do município de Aracaju. Cada Então, município pode elaborar a sua legislação. professor, Oi. então Aracaju tem 20 conselheiros, né? No caso. Aracaju são 5 distritos. Aracaju são divididos em distritos. Tem 5 distritos. Cada Ah, distrito com 5 conselheiros. Cada conselho do distrito tal, 5 conselheiros. Então, em Aracaju são 20 conselheiros, são 20 pô, conselheiros, salvo engano, são acabou. 20, Ah, percebe? Mas os municípios todos outros de Sergipe, apenas um conselho tutelar, pelo menos que eu tenha conhecimento, apenas um conselho tutelar. Não sei se em Socorro tem mais de um, mas em Aracaju são 5 distritos. Na verdade, o conselho tutelar ele é único, né? O que a lei faz é dividir ele em distritos. Então, não tem 2, 3, 4 conselhos, 5, 6 conselhos. Tem divisão interna. Isso é uma lei municipal, cada município tem o seu. Obviamente que se a gente pegar como São Paulo, né? Deixa eu colocar aqui na internet. Vamos saber aqui. Quantos, quantos conselhos municipais tem a cidade de São Paulo? Pronto. Ponto. Beleza. A cidade de São Paulo tem 20 distritos, 20 conselhos municipais, ou 20 distritos de conselhos municipais. 20 vezes 5 dá quanto? 100, né? 100, né? Então, a cidade de São Paulo tem 100 conselheiros municipais. Quantos vereadores São Paulo professor, tem? Oi, quantos? Manda. a remuneração vai ser de acordo com cada lei do município, é? Aí quem determina é a lei municipal. Aqui na cidade de Municipal. Aracaju, salvo engano, o conselheiro tutelar ganha 3 mil e pouco. Ah, Ó, entendi. São Paulo tem 55 vereadores, tem 100 conselheiros fiscais, ou conselheiros tutelares. Beleza? Mas a remuneração mínima, Pedro, é um salário mínimo. Não pode ser inferior a um salário mínimo. Sim, vou mandar o gabarito, Tânia. Eu vou mandar o gabarito das questões aí, mas se eu não conseguir, eu vou mandar o gabarito para vocês. Não sei ainda, Cleber. Vou fazer um esforço para poder transmitir também ao vivo, pelo menos pelo Instagram, por meio de uma live. Certo? Beleza? Pessoal, deixa eu reforçar com vocês. Vejam só. Eu estou aqui, ó, com a turma. O nosso compromisso, a minha turma com vocês, foram 12 encontros. Certo? Tá aqui, ó. 8 encontros online e 4 presencial. Eu não vendi uma turma por conteúdo, certo? Eu não vendi. Eu coloquei lá o edital esquematizado para vocês e eu disse para vocês que a gente iria priorizar aqueles conteúdos programáticos, certo? Então, é necessário que vocês se atentem a isso, entende? Então, preste atenção, porque eu não gosto de ficar devendo nada, mas, peraí. Então, assim, nós temos o Corujão, ainda temos 2 semanas de preparação, certo? Amanhã nós teremos aula de direito penal, parte de crimes contra o patrimônio, para a gente trabalhar o máximo de conteúdo. Eu tenho certeza que se vocês vão estudando com o conteúdo que a gente vai trabalhar, mais de 90% do edital a gente vai bater.
da parte específica, né? Agora, pode ficar um tema ou outro? Pode. Isso não vai isentar vocês de revisar o conteúdo programado, certo? Veja quanto caminho a gente andou, veja quanto eu já facilitei a vida de vocês no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui foi uma revisão, pessoal, do ECA, em 40, quase 1 hora e pouco, que revisamos todos os pontos praticamente do ECA. Falta a parte criminal que a gente vai tratar, mas assim, crimes do ECA é leitura da lei seca, o que cai é a lei seca mesmo. Beleza? Então se atentem. Nós temos aula ainda na próxima e na outra semana, certo? Para a gente estudar o máximo de conteúdos possíveis. Mas relembrando, a nossa turma ela foi condicionada à quantidade de encontros. Eu estou dando muito mais encontros do que o prometido, justamente para bater o máximo de pontos possíveis do edital. Certo? Pessoal do MP, que está na mentoria do MP, finalizando aí a parte, finalizando, nós voltamos com força total, agora com foco 100% do MP. E assim, tivemos uma reunião hoje, não foi lá no Colégio de Procuradores, acredito que vocês estão sabendo, o edital foi aprovado aí o regulamento do concurso. Nós teremos, nós teremos, não teremos para analista de direito, né? Só teremos para técnico, administrativo, algumas áreas. E eu acredito que esse edital só deva sair, né, lá para o final do mês de agosto, com provas lá para novembro, outubro, novembro. Então, temos tempo suficiente para trabalharmos. Agora, tomara que chame muita gente. Eu, assim, um pouco pessimista, né? Mas vamos ter fé, né? Sim, com certeza. Vai sair. Uhum. Beleza? Indique um professor de redação para o MPS. Pessoal, veja, nós não sabemos se é redação ou prova discursiva, né? Ficou claro lá que é redação? É, ficou claro que vai ter redação, mas não ficou assim. Se vai ser dispossível, se vai ser um estudo de caso ou algo do tipo. Não, ficou claro que vai ter uma prova subjetiva, né? Que é o Isso. gênero, né? Que a prova subjetiva ela pode se mostrar, né? Para ser claro, se eu tenho uma prova objetiva, beleza, e a prova subjetiva, aqui está o problema. Tá claro lá que é redação ou prova subjetiva? Assim, falaram que era redação, né? Porque se for prova subjetiva, é o gênero, que pode ser uma redação ou pode ser uma prova discursiva. Sendo prova discursiva, o que vai pesar efetivamente é o conteúdo da prova objetiva. O que vai pesar efetivamente é o estudo que você faz para a prova objetiva. Sendo prova discursiva, ele vai trazer aqui o quê? A possibilidade de uma prova discursiva do conhecimento específico, né? Questões de constitucional, administrativo, penal, se cair, processo penal, se cair, processo civil, se cair. Ou civil, né? Se cair. Então, assim, estão dizendo que, como não colocou para analista área de direito, talvez que é tudo assim, processo civil, processo penal, estão Veja, presumindo isso. o último concurso também não teve analista de direito. Ah, tá. Não, o último concurso, salvo engano, não teve analista de direito. E caiu, não caiu tanto conteúdo programado. Sim. Então, vamos lá. Mas a gente vai trabalhar, vamos aumentar mais a carga de direito. Então, Marcos, o que eu aconselho é que você, né, escreva, utilize aí ferramentas da internet, porque pegar uma aula agora, certo? Pegar uma aula de redação sem ter essa confirmação, né? É melhor a gente focar nessa parte objetiva, por enquanto. Certo?
Bom, pessoal, então, boa noite. Bom descanso. Amanhã a gente volta, se encontra. Vamos fazer uma revisãozinha aí de crimes contra o patrimônio. Fazer um resumo aí com vocês. Certo? Ok. Boa noite.